A gente faz o evangelho, a prece, e aí a gente vai dizer da nossa proposta, tá? Combinado. Bom dia. Bom dia. Agora foi. Vamos abrir a nossa página do Evangelho para fazermos a nossa página inicial. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será o tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo. Vamos então com os nossos corações serenos, unidos pelo objetivo comum do estudo, do aprendizado, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Joana, nossa protetora e amiga de todas as horas, para agradecer por estarmos aqui mais uma vez neste sábado, para aprendermos, tratarmos as nossas questões, construirmos um novo entendimento que nos facilite o caminhar. Obrigada, estejam conosco, espiritualidade amiga e todos aqueles que nos antecedem à tarefa. Graças a Deus. Nós vamos começar conversando um pouquinho hoje com vocês. Alguns já conhecem a Cristiane, não sei se todos, mas nossa proposta hoje é conversar um pouquinho nesse início com vocês, para saber, a essa altura, estamos em julho e o curso de paz já correu um semestre, estamos indo para o segundo semestre do curso, e nós vamos conversar um pouquinho com vocês, a Cris também vai conversar, para nós podermos, a partir de agora, tratarmos de temas, questões que estejam muito próximas à vida de vocês como pais. Afinal, nosso objetivo aos sábados é dar curso para os pais. Ele tem um objetivo comum. Isso não será nunca dissociado do Evangelho, mas a nossa intenção, o nosso propósito, a nossa proposta é que esse Evangelho possa nos ajudar na nossa vida diária, no nosso dia a dia, naquelas questões que nós precisamos tratar rotineiramente em família, ok? Então, vou passar um pouquinho a palavra para a Cris vai conversar com vocês. Rafael, esse aqui tá ligado ou você vai trazer o outro? Tá ligado? Então tá bom. Agora foi. Obrigada. Gente, bom dia. Qual é a nossa proposta aqui, como a Jane bem falou, né? O nosso cronograma está pautado em temas do Evangelho. Temas do Evangelho
né? Assim, são temas que a gente vê nas palestras, temas que a gente vê não só em cursos da casa, mas em palestras públicas. E a gente tem uma oportunidade aqui de estar aliando dentro do SEJA, né, que é um centro de Joana de Ângeles, a psicologia espírita que a Joana traz aplicada ao Evangelho. E isso muda tudo. Porque isso muda a nossa maneira de ver os nossos filhos, de educar os nossos filhos e de lidar com certas questões que são difíceis. Porque, às vezes, a gente está passando por um problema em casa, você tem um filho TDAH. E você não tem ideia do que fazer com a criança. Aí você traz no centro espírita achando que a evangelização vai resolver e não vai. Porque ela ouve coisas, mas ela continua sem saber como lidar com a ansiedade dela. A gente continua sem saber como dar limite para aquela criança, ou como dar segurança para aquela criança que é tomada por uma ansiedade, por exemplo. E aí a gente traz de evangelização e o problema continua o mesmo. Então, qual é a nossa proposta aqui? A nossa proposta é que vocês possam dar um feedback para a gente de que tipo de temas, que tipos de dificuldades que a gente tem encontrado, né? O que se quer saber sobre criação, educação, influência da espiritualidade na educação, né? Padrões, valores, enfim, aquilo que a gente possa agregar aqui de uma maneira diferente. Foi, gente? Simples. Então, eu vou precisar um pouco da ideia de vocês, porque nós temos, acho que, umas 20 aulas até, se eu não me engano, o final do mês, até o final do ano, né? Nós temos 20 aulas e a gente vai tentar trazer esses temas de uma outra forma, na visão da psicologia espiritual de Joana, que eu acho que ajuda muito aqui para a gente, né? A gente não precisa ser psicólogo, mas um pouco de psicologia não faz mal para ninguém. E dentro do Evangelho, óbvio, né? Porque a gente está numa casa espírita. Então, a gente vai pedir para vocês fazerem isso. Hoje a Jane vai falar com vocês, né, do tema de honrar pai e mãe. No próximo sábado eu entro nesse processo nosso com a gente aqui. Então, se vocês puderem já, pelo menos, né, vou ver se eu pego uns papeizinhos ali fora para poder passar para vocês, botar temas, botar ideias, que a gente vai organizar isso e o que vocês mais precisam ouvir. Eu acho que se o curso é um curso de pais, são os pais que têm que ditar aquilo que tem que ser falado, né? Os pais que têm que ter a sede do conhecimento. Vocês que nos dizem aquilo que nós vamos correr atrás para buscar, para que nós possamos discutir e ter o entendimento aqui. Foi, gente? Então tá, eu agradeço a todo mundo pela ajuda. Vou passar a palavra para a Jane e vou pegar os papeizinhos para a gente poder fazer isso. Então, pessoal, nosso tema é o capítulo 14 de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um tema que está abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi trazido por Allan Kardec para o Evangelho, mas ele está lá na tábua dos 10 mandamentos de Moisés. Ele existe desde aquela época. E se nós formos lembrar e trazer de volta os 10 mandamentos de Moisés, 8, Moisés fala, não faça alguma coisa. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo ou qualquer outra coisa do próximo, ou não. Sempre o não na frente. Somente 2 mandamentos não têm a palavra não. Um deles é esse, honrar pai e mãe. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está no Evangelho, um pouquinho sobre o que Joana diz sobre essa questão do honrar pai e mãe. Tudo começa com essas informações que o Evangelho aborda, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec traz sobre a piedade filial, sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, e fala um pouquinho das ingratidões dos filhos e dos laços de família. O Evangelho começa assim: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, tudo com não. E aí tem honrai vosso pai e vossa mãe. Esse texto tem no Evangelho de Marcos, no de Lucas, no de Mateus. Então, dos 4 evangelistas, 3 contemplam essa passagem. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E nós vamos entender o que quer dizer, por que
está escrito ali no Êxodo. Vejam que essa é uma passagem lá do Antigo Testamento, que diz que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Nós vamos começar a refletir sobre a questão da família, a necessidade da família. Por que nos organizamos em núcleos familiares? Por que é que estamos organizados e muitas vezes, por que não dizer, desorganizados numa mesma família? Porque nem sempre a família está assim, né? Organizadinha como a gente gostaria. Às vezes ela está completamente desorganizada. E esse é um tema, sim, bom para a gente tratar, porque nós temos essas dificuldades nesses arranjos familiares que se formam e que muitas vezes até a gente pergunta, por que foi que eu nasci nessa família? Por que é que eu tenho esse pai? E por que é que eu tenho essa mãe? Não é possível, eu não faço parte desse clã. Essa não é a minha história, essas pessoas não fazem parte da minha vida. E aí a gente fica nessas questões que envolvem a muitos de nós e que a doutrina espírita traz algumas respostas e que a psicologia explica para nós de que jeito podemos tratar e podemos entrar em contato com esse assunto. Joana diz assim para a gente, quando está assim, GELP, é o livro da Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A constituição de uma família não é o resultado de um acidente biológico. Algumas vezes a gente pode até pensar, mas não é. Mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Então, Joana já está começando a juntar, na explicação que ela traz, aquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Existe todo um planejamento que envolve a nossa volta ao mundo. Nós somos espíritas e tratamos sempre desse tema fundamental na nossa história, que é a reencarnação. Os pais não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente. São pilotis da instituição doméstica, sobre os quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. E todas as vezes que Joana aborda esse tema da família, nos vários livros que ela traz para nós, ela vai falar o seguinte: a família é o primeiro núcleo de exercícios de amor. É o primeiro núcleo, é ali, nessa constituição pequenininha, onde, na maioria das vezes, nós travamos os nossos principais embates. Contraditoriamente, é também o nosso grande palco, a nossa grande oportunidade de aprendizado, porque ali é que se estabelece o nosso grande exercício de amor. Então, as famílias, por princípio, são constituídas para darem certo. Às vezes a gente vai para lá, vem para cá, se distrai, se equivoca e a família dá errado. Mas as famílias, elas foram constituídas para darem certo. E a gente vai começar a refletir e ver por que às vezes a gente percorre outros caminhos. O Evangelho vai falar da piedade filial. Piedade filial tem a ver com a lei de caridade, com a lei de amor. Se Jesus trouxe fundamentalmente a questão do amor para nós, o amor, ele tem que começar aonde? Dentro da nossa casa. Nas nossas relações mais próximas. E aí a gente começa a ver que nem sempre a gente consegue isso, até porque muitas vezes a gente se aborrece por coisas muito pequenas. E por quê? Com aqueles que estão mais próximos, com aqueles com quem a gente tem intimidade na relação, são para esses que nós nos mostramos tal qual nós somos. Porque fora da família, o que acontece? A gente coloca um verniz, uma máscara, a gente poderia dizer,
para se relacionar com quem está do lado de fora da nossa casa. E muitas vezes a gente toma um copo d'água, a gente pensa, a gente não reage exatamente como está aqui ou aqui que a gente gostaria de reagir, e a gente pode, em algumas circunstâncias, evitar esse embate. Quando a gente está dentro da família, isso não acontece. A gente vai deixando esse verniz de lado, a gente vai se mostrando tal qual é, e aí a gente, muitas vezes, não consegue fazer daquele núcleo aquilo que a gente gostaria. Por que eu digo que a gente gostaria? Porque todo mundo quer ser feliz, não é, pessoal? Ninguém quer estar aqui e agora somente para ter problemas ou para cuidar das questões familiares, embora a gente não possa fugir disso. Elas vão acontecer. Os problemas familiares vão acontecer. Mas eu tenho tentado, na minha própria vida, entender que problema é problema e problema é para ser resolvido da melhor maneira possível. Quando a gente fala da melhor maneira possível, é da maneira que a gente pode fazer. Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que projetou, aquilo que sonhou, porque não damos conta naquele momento. Então, o Evangelho diz para a gente que nessa lei geral de caridade e de amor ao próximo, tem que existir respeito, cuidado, condescendência, que tem a ver também com tolerância, voltado para aqueles que são os nossos pais, são ou foram. Então não é apenas o estritamente necessário, mas as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que muitas vezes, atropelados até pela rotina do dia a dia, porque a nossa vida hoje é cheia de compromissos, não é assim a vida de todo mundo? Nós temos 1000 coisas para dar conta, e quando a gente está desatento, a gente perde de vista alguns cuidados, algumas amabilidades que são importantes na nossa relação. Sempre lembrando o seguinte, que aquele próximo que está na nossa família é aquele justamente que foi posto ali para que nós pudéssemos perguntar: para que estou vivendo com essas pessoas? O que essas pessoas estão trazendo para mim de conhecimento e de aprendizado? O que eu preciso aprender com a minha história, a história de onde eu vim, das minhas raízes, e a história que em algum momento eu construí, a partir do momento que eu vou tratar da construção da minha própria família. A piedade filial, então, é das mais significativas manifestações, essas são palavras de Joana para nós, de amor que o Espírito se deve impor, ampliando a área de sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os da gratidão, respeito e ternura. Nós temos ainda hoje, eu percebo e falo por mim, uma relação difícil com a gratidão. Nós ainda hoje temos alguma porque eu estou sendo generosa, comigo mesma também. Alguma não. Nós temos muita dificuldade em agradecer. Agradecer no sentido profundo do coração. Em dizer para o outro, obrigado porque você está aqui. Agradecer porque estamos aqui agora. E a gente não consegue muito fazer isso ainda, porque nós estamos num caminho de aprendizado. Mas esse eu acho que é um alerta para todos nós. Acordar na manhã e pensar, ao invés da gente fazer aquele roteiro, porque a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã, eu tiro por mim, sabe? Talvez vocês sejam diferentes. A primeira coisa que eu faço é, puta coisa que eu tenho que fazer hoje. Eu começo primeiro pensando em tudo que eu vou ter que dar conta ao longo do meu dia. E o exercício é outro. Eu abro o olho e digo, Senhor, eu ainda estou aqui. Então, eu estou com meus olhos abertos, eu preciso agradecer porque este dia vai ser uma oportunidade para mim.
seja qual for. Seja o que for que aconteça. E nós ainda temos muita dificuldade com essa gratidão diante de tudo que a gente recebe na vida. No caso de pais adotivos, esse dever é ainda muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizer um objeto possui um caráter mais grandioso. E aí a Joana traz aquela situação daqueles que foram carinhosamente adotados. Podem nem ter sido tão carinhosamente, mas foram seres que, de alguma maneira, criaram uma condição para que aquele ser continuasse vivo e continuasse a ter as alegrias ou tristezas ou as coisas que ele pudesse viver para construir o seu próprio aprendizado e o seu próprio crescimento. O conceito expresso no amar pai e mãe não se restringe somente ao afeto. E aí Joana vai falar daquela condição a que todos nós vamos chegar um dia, porque a vida é feita de ciclos. Temos a infância, o que hoje a gente conhece por adolescência, temos a idade madura e vamos, de alguma forma, todos, se vivermos até lá, se for essa a nossa história, a velhice. E muitos de nós têm contatos com pessoas idosas. Hoje, o conceito do idoso, porque velho, né, é aquilo que já está sem vida, gasto. Idoso é só quem tem idade, mas pode estar cheio de vício e cheio de juventude no seu espírito e cheio de vontade de viver ainda. Mas, de qualquer forma, muitas vezes a gente entra em contato com essas pessoas idosas na nossa família e a gente começa a perceber, até porque já percebemos em nós também, que algumas limitações vão acontecendo. É inevitável. Faz parte do nosso ciclo de organismo vivo. Nós somos seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Simples assim. Somos todos. É que a gente esquece. E quando a gente não está vivendo essa situação, nós estamos aqui naquele vigor da mocidade, no vigor até da idade madura, a gente esquece que existem dificuldades que a idade pode trazer. Então, enquanto filhos, é importante que a gente se dê conta de que isso existe, de que precisamos ter esse olhar. Quem são aqueles que estão ao nosso lado, ganhando idade e precisando, às vezes, apenas de uma palavra amiga. Nem sempre o idoso que está do nosso lado, ele precisa de ajuda financeira de filho. Muitas vezes é um pai que construiu a sua vida financeira com muita tranquilidade. Não é essa, muitas vezes, a ajuda que esse filho, que esse pai ou essa mãe está precisando, ou esse ser que está idoso. Está querendo o quê? Aquilo que todos nós queremos. Atenção e amor. E sabem, meus amigos, eu observo, parece que nos dias atuais isso vai ficando mais difícil, sabe por quê? Quem está jovem está com a vida cheia de coisas para dar conta. Cheia de compromissos. É o trabalho, né, o profissional, é a rotina doméstica, são os filhos ou tantas outras coisas que a gente vai absorvendo como compromissos, que quando a gente busca o tempo, onde é que ele está? O que é que a gente está fazendo do nosso tempo que quando alguém está querendo, alguém da nossa família está querendo um pouco mais de proximidade, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, às vezes uma fase que traz muita carência. Muita. Por quê? Porque dependendo da vida que esses seres construíram, ela simplesmente vai se esvaziando. E aí a vida começa a perder o sentido existencial que tem que andar junto com a gente em todas as etapas, em todos os ciclos da nossa existência. E a gente vai perdendo. E a gente observa que essas pessoas, dependendo de como elas estão tratando da vida nesse momento, elas vão perdendo isso que é fundamental,
que é o sentido da vida, o sentido existencial, um sentido que percorre toda a nossa caminhada até que chegue a hora de nós fecharmos os olhos para essa existência. Sentido existencial, ele tem que estar na nossa vida. E muitas vezes nós temos perto de nós pessoas que perderam esse sentido existencial. E na idade, isso pode ser mais doído, porque ser vai precisar, possivelmente, buscar muito mais forças dentro de si para achar esse sentido, numa hora em que pode pensar assim, a minha vida já não tem mais razão de ser. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Muitas vezes perde-se o sentido que essa pessoa deu de utilidade, que foi o quê? Muitas vezes de se colocar completamente à disposição da criação dos filhos, muitas vezes de se colocar à disposição da criação dos netos. E aí, daqui a pouco, cada um vai para a sua vida, e se esta pessoa não conseguiu dar uma razão de ser que lhe tem a ver somente com ela, que não esteja necessariamente ligado a uma necessidade do outro, isso pode ficar muito difícil. E eu acho que a gente precisa ficar atento quando essas coisas começam a acontecer ao nosso lado. Deus disse, honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? Lembra que esse mandamento estava lá em Moisés. Por que será? É simples, pessoal, da gente entender por que foi dito desse jeito, que da terra que o Senhor Deus te dará. Porque naquela época era muito difícil para nós entender a dimensão do céu. Porque nós estávamos ainda muito necessários dessa dimensão material. Então, a promessa tinha que ter sentido material, e não um sentido espiritual que nós, naquela época, não estávamos prontos para entender. Essa informação, é preciso que a gente se detenha lá naquele momento. Toda vez que surge uma tradição religiosa, um conteúdo religioso de impacto que ele permanece ao longo dos tempos, nós precisamos sempre saber o seguinte: em qual contexto surgiu aquele conteúdo? Porque todo conteúdo religioso surge num contexto histórico, social, econômico, de situação. Então, em cada momento surgiu para dar conta de uma necessidade que é exatamente a daquele momento, que é exatamente a daquele povo. Quando surgiu Moisés, nós éramos um tipo de pessoa, de ser humano. Vivíamos uma realidade completamente diferente daquela realidade de quando Jesus veio ao mundo. E quando o Espiritismo veio, no século XIX, nós já éramos outros ainda. Então, na medida que o tempo vai passando e que os contextos vão mudando, a ciência vai evoluindo, a economia vai se transformando, a religião também muda a sua abordagem e o seu aprofundamento. É importante a gente entender em qual condição, em qual momento essas coisas acontecem. E aí Jesus aproveita essa passagem que é bastante significativa, quando ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A essa época, quando Jesus veio, nós já estávamos prontos para quê? Para entendermos que, além da família consanguínea, nós poderíamos estender esses laços para uma família maior. E ele aproveitou, então, essa oportunidade para dizer assim, ele estava fazendo a sua pregação e, de repente, alguém chega e pergunta, e diz para Jesus, sua mãe está aí fora, seus irmãos estão aí fora. E aí Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Querendo dizer o seguinte, existe uma família muito maior, que não é, além daquela
que nos liga pelo sangue. E Jesus aproveitou essa oportunidade. A doutrina de Jesus tem como base fundamental, como pedra angular, de novo, pessoal, a lei de amor e de caridade. É preciso, portanto, procurar um outro significado para essas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. As parábolas, aquilo que Jesus traz para nós, elas estão sempre num sentido figurado, sempre fazendo uma associação com fatos, com realidades ligadas à vida das pessoas com quem ele conversava. E Joana fala para nós, em pleno ministério, Jesus soube que sua mãe e seus irmãos o procuravam. Nesse momento, Jesus elegeu a todos como a sua família, quando disse no final da passagem, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Toda essa conversa a gente começou lá no início pensando, quem é a família? Por que estamos nessa família? Como as famílias são constituídas? Para chegarmos aqui, nessa informação do parentesco corporal e do parentesco espiritual. As nossas famílias são constituídas por pessoas afins, mas podem ser constituídas por aqueles que estão reunidos para aprender alguma coisa que não aprenderam no passado. Então, a doutrina diz para nós que nós temos dois tipos de parentela. A parentela corporal é essa que existe na nossa existência, que não necessariamente é uma parentela espiritual. Porque o Espiritismo diz para nós que a parentela espiritual é aquela que é constituída por aqueles que têm afinidades. Já perceberam que muitas vezes a gente tem um irmão que não é do sangue? É um irmão que a gente elege pelo coração? Muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque essa parentela, ela é efetivamente formada por aqueles que têm afinidades de crenças, de valores, de conduta. E muitas vezes dentro da mesma família, isso não acontece. Porque eu quero percorrer um caminho e o meu irmão quer percorrer outro. Porque os meus pais percorreram um caminho e eu quero percorrer outro. O que tem de errado nisso? O que não significa dizer que eu preciso estar afastado. Respeito também quer dizer o seguinte, eu respeito a sua forma de pensar, eu respeito aquilo que você quer fazer, mas eu também quero ser respeitado na minha forma de pensar e naquilo que eu quero fazer. Se houver essa compreensão, nós vamos conseguir viver melhor com aqueles que estão ao nosso lado. Mas qual é a grande questão da nossa vida? É que a gente quer que tudo seja como a nossa cartilha. Porque a minha cartilha é que está certa. Porque aquilo que eu penso é o que está certo. Porque os meus valores são os que valem. E aí a gente não consegue se entender. Respeito precisa pressupor. Eu entendo que aí tem um ser humano único, individual, com as suas próprias histórias, com a sua biografia. Nós estamos aqui na Casa Espírita e as nossas crenças, quais são? Nossos filhos são espíritos. Se nossos filhos são espíritos, eles têm o quê? História própria, biografia própria e experiências próprias. Nós, como pais, temos sim a responsabilidade de ajudá-los nessa condução, nessa existência, porque assumimos esse tipo de responsabilidade. Mas nunca podemos perder de vista que eles, primeiro, não são nossos. Ô dureza! Ô coisa difícil a gente entender que o filho não é nosso. O filho é do mundo. Solta. Não tem jeito, vai ter que soltar. Querendo ou não querendo, então, usar uma frase que minha amiga fala sempre, aceita que dói menos. E deixa. E solta.
E sabe que nossos filhos, eles vão mostrando quem são, ó, desde essa idadezinha aqui, eles vão mostrando para a gente a que vieram. E hoje, então, é uma facilidade, porque eles têm todos muita liberdade. Então, eles podem, ainda bem, mostrar quem são. E a gente tem que ter todo um cuidado nessa hora para não dizer assim, você não vai fazer isso, por quê? Porque eu não quero. Tem uma piada que o pessoal, de uma charge que eu estava olhando, que estava dizendo assim, você, a mãe para a filha, você vai fazer isso dessa e dessa forma. Mas por que eu tenho que fazer dessa forma? Porque eu quero, pronto. Aí a filha assim, olha, em matéria de diploma nós estamos iguais, porque quando você foi mãe, eu nasci filha. Então, é aquela situação que as crianças também hoje, elas pensam, não que no passado não se pensasse, mas não se podia expor ou falar. Hoje as crianças podem, devem, com respeito, com limites. Porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer não para as nossas crianças. Se eu não disser não para ele, ele vai deixar de me amar. De quem é a carência, da criança ou minha? Porque aí eu estou preocupado, eu não posso deixar o meu filho infeliz, insatisfeito, porque eu corro o risco dele não gostar mais de mim. Como assim? Não. Crianças precisam ter limites, porque quando a gente não dá limites às crianças, eles crescem adultos como os muitos que a gente conhece e que a gente convive. Adultos sem noção. Sabe o que é sem noção? E aí a gente pergunta assim, mas por quê? Aí cada um tem a sua história e cada caso é um caso. E a gente tem a ver com a nossa história, com o nosso caso. Não é isso? Então, o que a gente está falando? Nós temos a nossa parentela corporal e a nossa parentela espiritual. Bom quando a gente consegue trazer para a parentela corporal aquele que não é da nossa parentela espiritual e, ao final da existência, nós nos tornamos parentes espirituais. Esse é uma grande meta na vida da gente, um grande objetivo. Agora, existem famílias que se constituem, resolvem ou não ali suas questões, quando acaba aquela relação pelo desencarne, aquelas famílias não chegam nem a ficar tão próximas, porque não chegaram a construir uma afinidade real, uma parentela espiritual real. Vamos em frente. Os filhos renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos. Ou seja, a gente renasce para construirmos. Então, é aprendizado de pai, é aprendizado de filho, e todo mundo aprendendo junto. À luz do espiritismo e da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos. Aqui o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação dos desmandos, de conquistas relevantes sob qualquer aspecto. Enquanto a gente percebe, e isso é muito mais comum do que a gente até gostaria nos nossos sonhos e muitas vezes nas nossas fantasias quando a gente constrói as nossas famílias, até porque, de alguma forma, a gente é incentivado a viver assim, a pensar assim. Eu vou casar porque o meu parceiro, a minha parceira, vai me dar tudo aquilo que eu não tenho. Então, eu acho que aquele que está do meu lado vai preencher todos os meus buracos afetivos, existenciais. E aí a gente cria uma fantasia em relação àquelas pessoas que vêm para o nosso lado. Aí a gente... Por isso é que, muitas vezes, a gente casa com um príncipe e depois acha que é sapo. E vice-versa. Quem é que está se enganando? Nós mesmos. Toda vez que a gente levanta uma expectativa em relação ao outro, problema nosso, expectativa nossa. O outro pode não ter nada a ver com aquilo. Mas a gente alimenta uma fantasia
de que o outro é o que ele efetivamente não é. Que o outro vai dar o que ele efetivamente não pode dar. E as famílias precisam ser constituídas, conforme a gente vai amadurecendo um pouco mais psicologicamente, a gente vai começando a entender o seguinte: eu estou com uma pessoa porque é bom estar, mas a minha felicidade é minha responsabilidade. Se eu hoje tenho alguma questão que eu preciso resolver, e que vem lá do meu passado, e eu começo a atribuir essas questões à criação que eu tive, à mãe que eu tive, ao pai que eu tive, tudo isso pode ser verdade. Mas o que eu vou fazer com isso tudo? O que eu vou fazer para tirar essa questão que me paralisa, que me atormenta, que muitas vezes me magoa, me traz ressentimentos, para percorrer um caminho que é o meu? Quando é que eu vou entender que eu preciso assumir uma responsabilidade pela minha própria vida e pela minha própria felicidade? Tá. Então, eu vou falar de uma vez, para não esquecer. A casa está pedindo para a gente lembrar vocês que a gente tem amanhã um encontro muito bom com Marcelo Nazaré, que vai falar de vontade, determinação e enfrentamento. Quem quiser estar conosco amanhã, de 9 às 12, os ingressos estão disponíveis lá na secretaria. Ok? Continuando, então. Quando os pais não correspondem ao dever, é porque existe algum momento uma conduta enferma. E aí a gente sempre pensa em pagar com a mesma moeda, ou seja, a gente derrapa na loucura, às vezes, em algumas situações mais graves, e na perversidade, porque nós ainda temos dentro de nós aquela situação. Bom, se alguém me faz alguma coisa, essa coisa que se alguém me fez, vai pagar por isso. Então, se eu entendo na minha cabeça que em algum momento minha mãe ou meu pai não fez alguma coisa por mim lá no passado, então agora também, o problema é dele. Está colhendo o que plantou. Não foi para isso que a gente veio aqui aprender. A gente nasceu para construir e reconstruir laços, desatar nós, reconstruir e construir novos laços. Porque aquilo que uma pessoa faz é problema dela. Agora, o que eu faço passa a ser problema meu. Se alguém, em algum momento, não se comportou da maneira que eu entendo que deveria ter se comportado, e quando esse alguém é pai e mãe, porque a gente, quanto mais próximo, mais dor. Não é isso? Quanto mais intimidade, mais dor. Então, se a gente entende que essa situação está alojada no comportamento de um pai e de uma mãe, cabe a nós o quê? Interpretar de novo. Para que vivi isso? Quais foram as experiências e os aprendizados que eu precisava obter quando vivi essa experiência? E que vou fazer com ela? Será que eu preciso agir do mesmo jeito? Será que já não está na hora da gente esquecer a lei de Talião? Que aqui se faz, aqui se paga, e pagar na mesma moeda. Toda vez que eu falo de pagar na mesma moeda, eu estou pensando em vingança. Não é esse nosso papel. Já não é mais. Precisamos transformar pouco a pouco essas questões que vão trazendo dor e tornando o nosso caminho torto, quando a gente pode trilhar o caminho de uma forma diferente. Porque no final das contas, é tudo com a gente mesmo. É tudo com a nossa própria consciência. É tudo com aquilo que a gente precisa entender para progredir, para evoluir.
O amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas. No grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a um elevado grau que quaisquer ressentimentos façam ultrapassados pela compreensão das dificuldades. Vamos em frente. Na exteriorização do amor, a caridade é chamada a contribuir, sustentando o ser moral e amparando-lhe as inspirações do bem, da beleza e da solidariedade, no sadio desejo de contribuir para a felicidade geral. E aí é nesse momento que a Joana começa a estender na felicidade geral, como Jesus estendeu quando falou quem é meu pai e quem é minha mãe. Então a gente aprende no exercício familiar a compreender, a tolerar e a entender e a perdoar, porque ali pode ficar mais fácil, até que uma hora a gente consiga expandir esse amor. Desculpa, pessoal. Essa compreensão para toda a coletividade. Existem famílias desregradas? É claro que existem. Muitas vezes frutos desses ajustes que precisam ser tratados. É para isso que a gente encarna e reencarna, encarna e reencarna, para darmos contas primeiro de quem somos. Quem somos nós? Estamos aqui para quê? Para aprender o quê? Estamos aqui para aprendermos quem somos nós e qual é a nossa ligação com Deus. Que a gente perde, que a gente se distrai. Cadê Deus? Onde é que Ele está? Muitas vezes a gente vem buscar Deus num templo religioso. Pode ser um bom caminho, mas só vir aqui não vai fazer esse trabalho. Porque Deus não está na casa espírita. Deus está em todo lugar. E está, fundamentalmente, dentro de nós. Então a gente nasce para isso. E na medida em que a gente efetivamente descobre esse Deus que existe dentro de nós, que está em nós, nós começamos a quê, pessoal? A enxergar o Deus que está em todos. Porque se Ele está em mim, não é por um privilégio. Deus gosta mais de mim do que de você. Não. É porque todos temos esse Deus interno. Só nos falta descobrir, permitir que Ele seja despertado. Porque quando eu descubro mim, eu descubro no outro. E tudo começa a ficar muito mais simples. Cada espírito, então, renasce no grupo da própria afetividade, entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem necessidade de aprimorar-se. Então, a gente nasce onde precisa nascer. Cada um de nós está no lugar onde precisa estar. Não tem erro no planejamento de Deus, tá? Não existe aquela coisa que às vezes a gente pensa, não sou daqui, sou. Por mais que a gente entenda que não. Cada espírito renasce, não no grupo da própria afetividade, entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, resignação, silêncio, pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais. Então, é preciso ter essa participação a partir da gravidez. Imagina que a nossa responsabilidade como pais começa na partir do momento em que aquele ser está sendo gerado. Mãe e pai. Tudo começa, vibrações de amor, de alegria, de entendimento começam a partir deste momento. Seja qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos. Para terminar, eu quero compartilhar com vocês uma história. Nos anos 70, mais ou menos, uma jovem de 20 anos saiu do norte de Minas, analfabeta, e foi para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. Tinha sonhos, queria estudar, se alfabetizar, trabalhar, construir uma família.
foi para a casa dessa família. Quando ela começou a trabalhar, um dos filhos dessa família se encantou por essa jovem. E aí o que aconteceu? Essa jovem engravidou. Imagina o escândalo lá no início dos anos 70, numa família tradicional mineira, que já tinha conquistado alguma ascensão. E aí um filho tem uma relação com a doméstica e a engravida. O que essa família decide? Ela manda esse jovem para outro lugar, dá um sumiço nesse jovem. E fica com a empregada, que vai continuando trabalhando, mas a barriga crescendo, e a situação ficou insustentável. O que aconteceu com essa jovem? Ela volta lá para o norte de Minas, para a família que tinha muita dificuldade, era uma região de muita pobreza, e ajuda aqui, ajuda ali. Essa criança nasce. E essa criança que nasceu dessa relação se chama hoje Haroldo Dutra Dias. Ele é o espírita que hoje a gente tem conhecimento, de mais conhecimento dos evangelhos, do Antigo, do Novo Testamento e do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele aprendeu grego, aprendeu aramaico, é um juiz de direito em Minas, e ele aprendeu o grego e o aramaico para poder traduzir o Evangelho e trazer aquele conhecimento inicial que muitas vezes vem se perdendo pelas muitas traduções. Ele mesmo conta essa história quando ele fala de honrar pai e mãe. E ele diz que a única coisa que ele precisava era nascer. O resto, Deus faria. E ele teve essa oportunidade. Então, nesse final de encontro nosso, que a gente está falando de honrar pai e mãe, de tudo que nós conversamos, em termos de gratidão, eu entendo que tudo que a gente precisa fazer nesse momento é colocar as nossas almas de joelho para agradecer aos nossos pais e às nossas mães pelo maior presente que alguém pode receber, que é o dom da vida. Se eles não fizerem ou não fizeram mais nada por nós, eles nos permitiram a oportunidade de estarmos aqui e agora, de sermos quem somos, de reconstruir uma história. E eu repito, desatar nós, construir laços, reconstruir tudo o que precisar ser reconstruído. A única coisa que eles poderiam ter dado para nós, porque eles poderiam ter feito outra escolha. E nós não teríamos nascido. Quando eles escolheram dar esta oportunidade para nós, era tudo de que a gente precisava. A partir daí, é com a gente mesmo. Não é? Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Você pode. Pode recolher se quiser fazer a prece final também. Quer que eu recolha? Quem tem papelzinho para entregar? Eu recolho. Como me ligar? Obrigada. Gente, olha só, vai passando o papelzinho para frente, a gente vai chegar aqui. Se você pegou o lápis, devolva, por favor, tá? O lápis junto. Não seja cleptomaníaco, porque nós temos um evento amanhã e vamos precisar dos lápis. Então, amanhã por favor, devolva. Perguntas de novo. Eu vou passar também ajudando aqui com as perguntas. Quem tem? Quem tem? Já passaram? Dá outros lápis aqui. Oxi, muito obrigada. Isso é caridade, vocês estão aprendendo.
Quem mais? Quem mais? Todo mundo entregou? Muito obrigada, muito obrigada. Mas... Não, isso é o pior. A gente vai ter que fazer curso de manhã, de tarde e de noite. Procura. Isso é quem procura acha. Não é? Aí, quem procura acha. Quem manda, bate, a porta se abrirá. Mas... Opa, desculpa. Não, vou querer só esse aqui. É, que esse juntou com o branco. Todo mundo entregou? Todo mundo entregou, gente? Ok. Então tá bom. Ok, pessoal. Nessa paz e nessa alegria de sábado, nesse amor que Jesus trouxe para nós e toda essa espiritualidade amiga, quem quer agradecer? Rafa, o microfone para mim, por favor. Senhor Deus, Senhor Deus, que esses ensinamentos que recebemos hoje, eles sejam complementados também pelo entendimento de que, por extensão, não só os filhos que agradeçam aos pais, mas também que os pais se agradeçam a eles, tanto ao homem como à mulher. Porque o entendimento e a sabedoria do ser humano, eles se complementam. E a partir do momento que o homem e a mulher entendem que, para que eles sejam felizes, eles têm que viver a sua vida não esperando no outro, mas ajudando o outro, nesse espírito de comunhão, assim as famílias se tornarão cada vez mais fortes e mais sábias nos ensinamentos de Deus. Que essa extensão do amor do filho para o pai e do filho para a mãe também seja também no paralelo do pai para a mãe, da mãe para o pai, e assim, para que a união das famílias se estabeleça em determinadas formas, em determinadas condições, mas que ela se estabeleça no entendimento e na compreensão. Graças a Deus. Graças a Deus. Até sábado, moçada. Ótimo final de semana para todos. Tchau. Tchau.